Fala galera, tranquilo? Bom, hoje eu pretendo pegar um tópico que tem bastante em inglês. Não tem muito, na verdade, mas esse assunto é normalmente mais bem explicado em inglês do que em português. Em português eu não achei praticamente nenhum material sobre ele. E ele é sobre integrais elípticas e funções elípticas. Tá? Esse problema aparece no pêndulo simples, pêndulo harmônico simples. Acho que é isso, né? Pêndulo harmônico simples. É o pêndulozinho que fica oscilando, né? Normalmente a gente faz a aproximação de seno de teta para teta para conseguir resolver ele. É que se você deixar o seno de teta, você vai chegar em soluções que são dadas em termos de integrais elípticas. E esse tópico de funções integrais elípticas, ele aparece em vários outros casos da física. Além disso, ele também aparece na, na precessão do período do planeta Mercúrio, tanto com a relatividade de Einstein, quanto com a mecânica relacional que a gente trabalha aqui. E, e provavelmente eu preciso de alguma combinação de funções elípticas ou integrais elípticas para resolver o problema da curvatura da luz. Então eu vou utilizar essas aulas por dois motivos. O primeiro é para eu reforçar essas coisas que eu estou aprendendo, né? E a segunda é para deixar a justificativa aqui com vocês, e os cálculos de como que se faz essas contas, tá? Ah, o objetivo principal desse meu canal é realmente deixar exposto à dedução dessas coisas, né? E como deduzir essas coisas, né? Como, por exemplo, eu já fiz, como que você deduz a energia entre uma esfera maciça e uma partícula no centro dela, né? Que aí dá a partir da energia de Weber, né? Que aí vai tornar a energia cinética de Newton, né? Eu mostrei como é que chega nela, chega na relação de G lá. Ahn, e aí você pode usar o mesmo método para calcular o da força, você pode usar o mesmo método para calcular a questão de rotação. E tudo isso está melhor explicado no TCC, né? Mas o objetivo do meu canal é principalmente deixar essas coisas expostas aqui. E qualquer pessoa que tiver alguma dúvida, é só citar meu canal e o cara vai abrir meu vídeo lá, vai pegar uma pipoquinha, vai sentar aqui, vai ficar assistindo e vai ver que realmente essas coisas acontecem, né? E depois é só ele se aprofundar um pouco mais com as referências, seja perguntando em comentário, qualquer coisa do gênero, né? Então, uma das coisas que são muito importantes, que aparece muito nas equações da mecânica relacional, são essas tais de funções elípticas e integrais elípticas. É um tópico que é difícil de você encontrar material sobre, até mesmo em inglês, mas aquele pouco que tem material tá em inglês, pelo menos foi o que eu encontrei, né? E é o que eu sei também, sei português e inglês. Então, eu vou abordar o assunto de uma forma um pouco diferente do que é abordado na literatura, porque na literatura, se você vê, normalmente acontece o seguinte: quando a gente vai chegar na forma mais assim agradável de chegar nessas funções elípticas, integrais elípticas, é você começando com uma elipse e aí você definindo um tal de du. Eu não vou explicar exatamente o que é cada coisa aqui, né? O que que vai chegar um momento que vocês vão entender, mas eles definem um tal de du, um r d θ, né? E eles definem um tal de kappa, né? E aí aparecem as funções como sendo funções elípticas, integrais elípticas, sendo função desse u, desse kappa, tá? Ao invés do θ e da excentricidade da elipse. Então, você tem uma elipse, aí você tem o θ, que é o ângulo entre o x e o ponto que você está pegando, e ele define um u, e aqui está o r, tá? Ele define um du como sendo dado em termos de dθ aqui, e define o kappa em termos de epsilon para um caso específico e tal. E essas coisas não ficam claras por que que eles estão fazendo isso. E eu tenho uma grande dificuldade de pegar um assunto e não entender o porquê que as coisas estão acontecendo e as definições estão acontecendo da forma como estão acontecendo. Então eu fiz na mão aqui, assim, o caso mais geral, sem fazer as suposições que eles fazem aqui e tal. E aí eu consegui entender o porquê. Então eu vou abordar o caso um pouquinho diferente da literatura e explicar por que que eles fazem essas mudanças aqui de epsilon para cá e de dθ para du, tá? Ao eu definir o seno, o SN, né? O SN. E o C é o.
Sn, que eu acho também. Né? As funções integrais elípticas, isso, Sn. Então, deixa eu só apagar aqui porque vai ter muita utilidade agora. Só que para a gente chegar nessas questões da elipse, definir se é Sn e se é Cn, eu vou começar com o famoso e velho. Que cara de imagens? E velho círculo. Então, vou só colocar nossos eixos aqui x e y, padrãozinho. E agora pega um círculo. Aqui. Não tá bem um círculo, né? Mas vai estar razoável, né? E aí, o que acontece normalmente, né? Então, vou estender isso aqui a mais. O que acontece normalmente? Aqui tem um ângulo θ, né? E aí nós temos aqui, nós temos essa alturinha aqui, né? Que é paralela a esse eixo y aqui, né? Que tá o eixo y. Aqui tá o eixo x. E aí, aí nós temos o R, que é o raio dessa circunferência, né? Isso aqui é uma circunferência. Temos o R. E nós temos esse ângulo θ, que vai nos levar até esse ponto aqui, que está uma distância R e o ângulo θ, tá? Só que, como que a gente define o seno de θ e o cosseno de θ? Bom, a gente tem noção que aqui está o x, né? Que é a distância entre o centro da circunferência e esse ponto aqui, que está um ângulo θ e a distância R. E tem esse y aqui. E aí a gente define que o seno de θ, né? A gente define a função seno de θ como sendo essa altura y dividido por r. Normalmente, o raio vai para 1, né? E aí nós ficamos apenas com y. Mas eu vou ficar aqui com o caso geral, tá? Enquanto que o cosseno de x, cosseno de θ, quer dizer, vai ser x sobre r, né? Então essas aqui são as definições usuais que vocês vão ver aí fora, né? O cosseno de θ é esse aqui, o cosseno de θ é esse aqui. Onde que o x e o y satisfazem a seguinte relação, né? X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r quadrado, que é a equação da circunferência centrada na origem, né? Então, tanto que se você substituir aqui o y quadrado aqui, o x quadrado aqui, vai ficar r quadrado, cosseno quadrado θ, mais r quadrado, seno quadrado θ, ou r quadrado, aí corta os r quadrado, e vamos chegar na nossa relação fundamental da trigonometria. Eu acho que deve ser esse o nome dado para ele aqui, né? Que o seno quadrado de θ mais o seno quadrado de θ é igual a 1, né? Então a gente deduz isso daqui a partir dessa definição de que é o seno e que é o cosseno, em termos dessa distância desse raio. E a partir da equação da circunferência, a gente chega nesse resultado aqui, né? Da relação entre seno e cosseno. E veja que essa relação de seno e cosseno não tem nem x, nem y, nem r, nem qualquer outra propriedade do círculo específico, né? É só uma relação entre as funções, essas funções que a gente definiu, essas funções de θ. A única coisa que tem aqui é o θ, que é o ângulo, né? Então veja que a gente chega numa relação entre essas funções que a gente define em termos de x, y e r, né? X, y e r, e que a gente consegue chegar a uma relação a apenas elas. E por que eu estou falando essa parte da circunferência? Porque vamos imaginar agora uma elipse. Vou pegar nossos eixos. Tá. Quase. Aqui. Uma elipse é basicamente um círculo, só que achatado, né? Aqui. Bum. Tá? Aí vamos pegar nosso ângulo θ aqui. Tá? E veja que em tese, na elipse, a gente tem algo bem parecido, bem próximo. Dá para lembrar o círculo, né? Nós temos um θ aqui, que é o ângulo entre o x aqui. O y tá aqui. E esse aqui é o ponto a uma distância r. Esse aqui é a distância entre o centro da elipse, né? Centro da elipse. E
esse ponto que nós estamos pegando é o ângulo θ, né? Então esse é o R. E a gente tem também aqui o nosso X, né? Que esse daqui é o nosso X e aqui nosso Y, né? Daquele ponto ali. E é interessante porque a elipse ela tem uma equação parecida com a circunferência, né? No caso da elipse, nós temos um tal de x quadrado sobre, eu acho que vai ser o a, né? O a quadrado mais y quadrado sobre o b quadrado é igual a 1. Vocês pararam um pouquinho, se eu fazer a igual a b, né? A igual a b. Nós vamos chegar no x quadrado sobre b quadrado, né? Mais y quadrado sobre b quadrado igual a 1. Então vamos chegar com x quadrado mais y quadrado é igual a b quadrado, tá? Isso daqui é uma equação de uma circunferência. Então, no caso onde que esse a e b são iguais, a elipse retorna uma circunferência, tá? Isso daqui são coisas bobas, assim, tipo, galera que estudou física e provavelmente tá assistindo esse vídeo, eu tô fazendo para essa galera. Ah, é um caso bobo, mas é interessante porque se você parar um pouquinho, você fala assim, cara, vamos lá, estamos na circunferência. Dá para definir um tal de um seno e um cosseno em termos do y sobre o r, x sobre r, né? Será que na elipse eu não conseguiria definir umas funções tipo seno e cosseno, em que quando eu fizesse o a indo para b, elas retornavam exatamente seno e cosseno, ou seja, uma função. Quero definir uma função que quando eu faço a indo para b, eu quero uma função tal que quando a vai para b, a função, as funções, na verdade, né, cada uma das funções vão para trigonométrica. Trigonometria básica. As trigonométricas. Métrica. Então, a função que, quando eu fazer esse a igual a b, a vai para b, é melhor escrever a igual a b, né? A igual a b. A gente vai cair no caso das funções trigonométricas, tá? Ah, será que não é possível fazer isso aqui? Bom, a real é que existem as funções chamadas Sn e Cn, que são as funções elípticas de Jacobi. E eu vou meio que fazer o processo junto com vocês. Então, vamos primeiramente, vou apagar ele aqui para não ficar essa coisa aqui que vai atrapalhar a gente. Vamos olhar essa função fundamental do cálculo, não, mas é da trigonometria, né? Eu acho que é da trigonometria aqui, não sei qual que é o nome exatamente da equação. Mas eu estou chamando isso, né? Eu estou chamando de função fundamental da trigonometria. Vamos tentar repetir ela aqui, tá? Com novas funções. Então, o que eu vejo mais natural é definir isso daqui, o x sobre a como alguma função trigonométrica e o y sobre e como uma outra função trigonométrica. Então, a forma como eu levar o quadrado, se mais aqui ao quadrado, vai dar 1. Então, ó, vamos definir um Sn, tá? Que é um y de a, o Sn de θ. E veja que nesse caso, é um Sn de θ, tá? E veja que nesse caso aqui, hum, aqui, essa função, aí aqui vai entrar um pouquinho de brincadeira, né? Essa função seno aqui, ela é a mesma por questões de semelhança de triângulo. Ela é a mesma para qualquer circunferência que você pegar, né? Então, se você pegar uma circunferência aqui, o y sobre o r vai ser uma coisa que a distância aqui sobre o r da nova circunferência, né? Só que aqui isso não acontece tão bem. Então, na verdade, esse seno aqui não vai ser só função desse θ, tá? Ele vai ser função também de r, por exemplo, tá? Dependendo do r, você vai ter um valor diferente. Só que esse r aqui, ele depende de a e b. Então, na verdade, eu vou pegar esse θ aqui e eu vou falar que eu vou decompor ele em a e b. Depois vai ficar mais claro que realmente é assim, tá? Mas ele é uma função tanto de θ, dependendo do θ, vai ser um valor diferente, né?
E ele é uma função de A e B que vai dar a geometria da elipse. Quando A for para B, ou seja, quando isso daqui for A, eu quero que esse seno, esse SN aí, ele vai pro seno, certo? Então esse é o nosso objetivo, tá? Então vamos definir esse SN aqui como sendo o Y sobre B, que é o mais natural de fazer. Esse aqui é o CN, fazer como sendo X sobre A. Aí substituindo aqui, a gente vai ter que o CN ao quadrado, mais o SN ao quadrado é igual a 1, que é literalmente uma função bem parecida com essa daqui, né? Então veja que não é muito complicado assim de imaginar uma forma de você partir da equação que descreve a circunferência, assim como nós partimos da equação que descreve, a partir da equação que descreve a elipse, chegar numa relação parecida com essa entre seno e cosseno. A gente consegue tanto fazer com a circunferência como com a elipse, né? Fazer esse processo. E vamos tentar ir um pouquinho para frente, né? Além disso, lembra que este, além dessa relação, né, entre x e y, que dá a elipse, nós temos a partir dessa daqui, por uma questão de teorema do Pitágoras, nós vamos retirar também essa outra equação aqui, ó, que relaciona x e y, né? X quadrado mais y quadrado é igual a r quadrado. Só que veja que agora o r, ele é uma função de... O r é a função de x e y, né? Então, por exemplo, esse x e y aqui vai dar um r diferente, né? Um r diferente. Por exemplo, esse daqui, esse r aqui, que é quando x for igual a... O y for igual a zero, é bem maior do que este r aqui, que é quando o x for igual a zero, né? O r é a distância entre o centro e o ponto específico que você está pegando. Então veja que esse r aqui agora é função de x e y. Enquanto que esse r aqui da circunferência, ele não é função de x e y, ele é o mesmo para todos os x e y. Tá? Então tem uma diferença bem grande aqui, tá? Dessas duas equações. Você não deve olhar essa equação aqui e falar, nossa, então aí nós estamos falando de uma função de circunferência. Não, porque este r aqui é função de x e y. Ele só vai ser uma equação de uma circunferência se o r não for função de x e y. Se for uma constante em relação a x e y. Tá? Pode mudar no tempo, mas em relação a x e y, para ser uma equação de circunferência, tem que ser constante, tá? Em relação a x e y. Então, não confunda aqui com uma equação de circunferência, tá? É simplesmente uma relação que está dada aqui. Dessas duas, a gente pode começar a brincar o seguinte, ó. Deixa eu só pegar aqui a anotação que eu fiz, para lembrar exatamente como eu fiz. Tá. Eu substituí eu isolei o x aqui, o y aqui e substituí aqui. Então, disso daqui, nós vamos retirar. Deixa eu só jogar um pouquinho para cá. Para não pegar a câmera, provavelmente está aqui, né? Então, substituindo o x, vai dar o cn ao quadrado mais o sn ao quadrado b quadrado é igual a r quadrado. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo. Aí agora eu vou pegar essa equação aqui, vou isolar o sn quadrado é igual a 1 menos cn quadrado e vou substituir ela aqui. Tá? Para eu retirar o SN e tentar achar o CN, entendeu? Mas não vai dar certo. Não vai achar o CN, só o CN, assim, bonitinho. Assim como aqui a gente não consegue só achar o CN, assim como aqui a gente não consegue achar só o cosseno, o seno, sempre vai dar uma relação, a gente sempre vai buscar retornar aqui em relações entre funções, que a gente está chamando de funções tipo trigonométricas. Aqui não vou chamar, sei lá, funções elípticas, que é como é chamado, né? Em vez das funções normais do círculo. Então, se eu fizer essa substituição aqui no seno, vai dar cn ao quadrado mais 1 menos cn ao quadrado b ao quadrado ou ao quadrado. Vou confirmar isso mesmo. Então vamos agrupar aqui e vamos isolar o cn quadrado, tá? Deixa eu ver que é isso que eu faço, isso mesmo. Então, ó, aqui nós vamos ter um cn quadrado e ele vai ficar o a quadrado menos b quadrado. Confirma para mim, ó. Vai ter o menos b quadrado sendo quadrado. Então vamos ter um mais b quadrado.
igual a e quadrado. Portanto, a gente tira que o seno quadrado é igual a um e quadrado menos b quadrado sobre a ao quadrado menos b quadrado. Agora, lembra que a excentricidade da elipse, ela é dada, deixa eu só pegar aqui, acho que é e quadrado. Deixa eu só procurar aqui certinho para não fazer besteira com vocês. A excentricidade acho que vai ser dada como 1 menos b quadrado sobre a quadrado. Certo? Ou a quadrado sobre b quadrado. Eu vou dar uma confirmada nisso aqui, peraí. Vou confirmar ele aqui com vocês, vou até compartilhar a tela. Bum! A excentricidade da elipse. Então, vou pegar esse daqui. Aqui. Não. Aqui. E é C sobre A, né? E é C sobre A. Então, vamos lá. E é C sobre A. Só que o C... Opa. O C... Tem aqui, ó. É B ao quadrado menos A ao quadrado, né? Então, B ao quadrado menos A ao quadrado. A raiz, né? Então, se eu levar o quadrado aqui ao quadrado aqui, ao quadrado aqui. Então, pronto. Aí agora daqui vai dar... É isso mesmo? Vou confirmar aqui. C é igual a B ao quadrado menos A ao quadrado. C ao quadrado é igual a isso. O E é igual a C sobre A. Que é uma coisa... caso a elipse estiver na horizontal, vai ser C sobre A. Isso. Deixa eu só voltar aqui, porque eu cheguei a fazer essas contas aqui antes e confirmar exatamente se é isso que eu faço mesmo. Se é esse o método que eu faço. E igual a 1 menos b quadrado sobre a ao quadrado. É isso. É exatamente o que eu faço. Então, vamos voltar aqui. Acho que abriu o mesmo. Peraí. Aqui. 1 menos b ao quadrado sobre a ao quadrado. É exatamente isso que eu faço. Então, na verdade, aqui fica b. Depende da direção onde ela está, né? Nesse caso, eu peguei um b aqui. Não, peguei o a mesmo, né? Bom, tá certo aqui. A excentricidade é b quadrado menos a ao quadrado. Realmente vai acabar dando esse resultado aqui. Tá. Ah, isso, vai dar exatamente isso aí. Uma questão que quando você leva o quadrado, o sinal vai embora. Mas aí, se a gente observar isso daqui, e colocar em evidência o a ao quadrado aqui, na verdade eu vou ter que botar em evidência o b quadrado, né? Vamos ver como é que eu fiz aqui. Eu botei Realmente eu botei o... Não vai fazer muita diferença não, mas olhando para cá, eu acho melhor botar o a ao quadrado em evidência, né? Então, botando em cima e embaixo o a ao quadrado em evidência, vamos ficar com e quadrado sobre a ao quadrado menos b quadrado sobre a ao quadrado. Ao quadrado. Por mais que não tenha um a ao quadrado em cima, eu vou fazer isso daqui justamente para tirar ele de baixo. Que no denominador vai aparecer esse ao quadrado. Eu consegui tirar. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu tô tentando botar tudo em termos de epsilon, tá? Tô tentando tirar esse b e esse a aqui. Aí vamos pegar o b ao quadrado sobre a ao quadrado e vamos jogar pro outro lado. Então vai ficar menos 1 é para cá, multiplica com menos 1, vai ficar 1 menos epsilon quadrado, né? Vamos substituir aqui. Só vir um pouquinho para cá, porque acho que está começando a querer pegar a câmera, né? Então aqui vai ficar um e quadrado sobre a ao quadrado menos aí o b quadrado vai dar menos 1 mais epsilon quadrado sobre 1 menos b quadrado, que é o próprio epsilon quadrado. Só confirmar 6 aqui que dá mesmo.
Como é algo que não tem muito na literatura esse molde que eu faço, então tem que deixar bem claro. É exatamente isso. Não tem pra onde fugir. É, isso mesmo. Então, aí, você vê que a gente tem o epsilon aqui, né? Saiu, o B e o A meio que sumiu, né? Agora só tá tudo em termos de epsilon. Na verdade, o A tá aqui, né? Então a gente quer retirar isso daqui. Como que a gente faz essa retirada? A gente define uma outra função, que é chamada função dn. Vai ser R sobre A. Por que eu quero fazer isso daqui? Porque eu quero deixar tudo, ao invés de ficar deixando tudo em termos de Cn é igual a R sobre A, não sei o que, não sei o que, eu quero tudo escrever em termos de funções elípticas, trigonométricas, funções tipo, tipo essas daqui, entendeu? Então, essa é a maneira usual. E aí, disso daqui, dessa definição, onde esse R só te faz a equação da elipse, né? Dada a relação de x e y lá e tal. Então, tem que lembrar que tem a função de x e y, né? De qualquer forma, se você fizer essa definição, chegar que dn ao quadrado menos. Eu vou botar aqui o mais epsilon na frente, menos 1 sobre s ao quadrado. Certo? Tranquilo. É isso aí. Agora vamos pegar o Sn, né? Veja que o Sn é 1 menos cosseno ao quadrado, né? Então aqui nós vamos ter aqui o Sn, chegando numa outra relação, né? Entre Cn e esse tal de Dn aí. A gente tinha do Sn do Cn. Vai chegar agora no Sn do Dn. Então Sn ao quadrado é igual a 1 menos isso daqui. Então vai ficar 1 menos isso daqui. Vai ficar um epsilon quadrado aqui. Menos Dn ao quadrado mais... É, é, menos epsilon quadrado. Mais 1, né? Que é 1 menos tudo isso daqui. Então vai ficar menos Dn ao quadrado, menos epsilon quadrado, mais 1. Tudo isso aqui sobre epsilon. E isso daqui, vamos cortar esse garoto com esse garoto. Vai ficar 1 menos dn ao quadrado sobre epsilon quadrado, que é outra relação, né? Então, só escrever aqui do lado. A gente chega aqui, o Sn ao quadrado, 1 menos dn ao quadrado sobre epsilon ao quadrado. Então, veja que agora nós começamos com um Sn que era dado em termos de R e θ, onde esse R ele era uma função de A e B, né? Dado um A e um B, e obviamente como eu escolhi um θ, dado um A, um B e um θ, o R está determinado, né? Então, como o seno já tem o θ aqui que eu já coloquei, só faltava o A e B, né? Porque dado o A, B e θ, esse seno aqui vai estar determinado, por assim dizer. Então, aqui nós tínhamos um Sn de θ A e B, né? Que esse y aqui, por exemplo, ó, ele vai depender do θ, né? O y vai depender do θ, aqui nós temos o b. Só que o y depende do a também, que ó, tem uma relação entre y e a, né? Dependendo do a, o y vai ser um valor diferente, né? Pensa que o a está aumentando, essa elipse vai estar deformando e essa elipse vai estar deformando, e para o mesmo ângulo θ nós vamos ter um valor diferente, né? De y. Então a gente começou com S, que era um seno de θ a e b, e por várias definições dessas funções aqui, nós chegamos que agora nós podemos considerar que esses senos aqui, esses cossenos, o Cn, o Sn, o Cn e o Dn, agora eles são função de θ e de epsilon. Θ e de epsilon. Θ e de epsilon. Epsilon, no caso que eu estou falando, que esse aqui que é a excentricidade, né? Então agora, essas funções aqui deixaram de ser coisas que tinham 3 variáveis, passaram a ser 2. E além disso, elas estão chegando próxima do molde aqui, né? Elas estão basicamente no mesmo molde, ó, bem razoavelmente simples. Tem relações interessantes, ó. Tem relações razoavelmente interessantes, né? E que a gente pode explorar isso aqui um pouco mais, tá?
eu só queria demonstrar uma coisa bem simples, né? Vamos, por fim, só mostrar um caso do DN, que acontece com o DN aqui, né? Quando a elipse se torna uma circunferência. Então, se eu isolar o DN aqui, na verdade, só vou colocar o epsilon quadrado para cima, tá? Vou ter o epsilon quadrado, o SN quadrado, igual a 1 menos DN quadrado. Se eu fizer A igual a B, deixa eu pegar a câmera aqui, não tem problema não. Se eu pegar A igual a B, olhar para o epsilon, se eu fazer A igual a B, isso daqui dá 1, 1 menos 1 dá 0. Então fica o epsilon, chama de epsilon, epsilon quadrado dá 0, né? Então esse termo aqui vai para 0. E aí, isso aqui vai para 0. No caso do A igual a B. E eu vou ter que o dn ao quadrado vira a função 1, constante 1. E outra coisa interessante. Ah, aqui vai ser problemático porque aqui também vai acontecer uma coisa, né? Jogar esse epsilon quadrado para aqui e fazer ele igual a 0. Vai dar 0 aqui e o dn vai ser 1. Então nas duas equações eu tiro 1. Mas eu não consigo achar o Sn e o Cn, né? Para esse caso, né? Para essas equações aqui, pelo menos, né? Não está muito explícito aqui. E a gente gostaria que quando esse epsilon fosse esse dn que vira 1. Então ele é meio que, tipo, não vira nenhuma coisa com relação às outras funções, né? A gente já conseguiu demonstrar que quando o a é igual a b, que aí, por exemplo, o epsilon ao quadrado é igual a 0, e quando a gente faz a igual a b, a elipse vai para uma circunferência, esse dn vira 1. Então esse dn não existe correspondência com seno e cosseno, ou tangente, ou arcotangente, ou tangente inverso. Não existe relação com essas funções trigonométricas usuais, né? Ah, mas esse SN e o CN, lembra que lá no começo, eu cheguei a apagar aqui, lá no começo eu falei que eu queria que eles, quando a gente fizesse esse A igual a B, ou seja, quando a gente tivesse que a elipse fosse para uma circunferência, esse SN e esse CN fosse para uma circunferência, né? Então a gente não conseguiu demonstrar isso aqui ainda, né? Esse objetivo a gente não conseguiu chegar nele ainda, né? Mas então a gente vai deixar aqui como objetivo, e veja que a gente já está chegando lá, né? Mas o nosso objetivo é. Então vou deixar aqui, ó, o objetivo do próximo vídeo. É fazer SN, CN, ou seja, achar quais são as condições necessárias que a gente precisa fazer para SN, SN, e para seno e para cosseno, quando A é igual a B. Tá? Então, isso daqui que está faltando. Esse DN a gente já vê que ele vai embora, ele some, vira 1, então ele não tem nenhuma correspondência. Mas o SN e o CN a gente quer ainda fazer isso aqui, a gente não analisou. Então, a gente naturalmente definiu essas funções, a gente naturalmente, a partir dessa equação, a gente chegou na relação entre SN, cadê? Entre o S, entre o CN, vai ter uma equação aqui, né? O SN e o CN aqui, ó. Além dessa daqui tem essa equação, né? Então, de certa forma, a gente pode colocar aqui como sendo uma equação entre SN e CN diferente dessa daqui, né? E realmente é. Tá? Só que além dessa daqui, a gente chegou na relação entre CN, esse novo DN, esse SN e DN, né? Então a gente está chegando em equações interessantes, assim, de diferentes e que estão, de certa forma, ah, tendo só esses CNs aqui, né? Só essas funções novas que nós estamos definindo. E a gente está conseguindo começar a fugir desse A e B, né? A gente já conseguiu tirar o A e B e transformar tudo em epsilon, né? Justamente por causa do caso de que ele sempre aparece nessa forma, né? De B quadrado sobre A quadrado, a gente sempre consegue colocar nessa forma, né? Então, dado que isso sempre, meio que sempre acontece, a gente consegue sempre retirar ele. E em termos de uma propriedade que é da própria elipse, né? Que é a excentricidade da elipse. É uma coisa que aparece naturalmente na elipse, né? Então, veja que a gente está conseguindo chegar nas coisas de forma razoavelmente natural. É óbvio que isso aqui, você não vai assim, tá num dia sentado assim, fala, nossa, eu vou definir uma função para uma elipse, né? E você começa a fazer isso. Não é isso que acontece, né? Pelo menos a maioria das pessoas não fazem isso. Mas eu não fiz isso. Mas de qualquer forma, você veja que a gente não está viajando muito, né? A gente está utilizando aquilo que já existia, né?
a própria função da elipse, uma comparação com a equação da circunferência, ou a própria excentricidade da. Olha essa parte aqui. A própria excentricidade da elipse, né? E a gente definiu só uma outra equação aqui que foi um pouquinho estranha, mas a gente definiu essa equação aqui justamente para conseguir tirar esse R aqui da brincadeira, porque esse R aqui é muito feio. A gente não quer deixar as coisas em termos de x, y e R. A gente quer deixar as coisas em termos da própria geometria e de funções trigonométricas, na verdade, vou chamar de elípticas, né? Em termos de novas funções. Então a gente conseguiu sair desse R, A, X, Y, B e ir para o próprio formato da excentricidade, né? O formato dela. Ah, e dessas funções novas que nós estamos definindo, né? Tudo está em termos desses negocinhos novos. E agora as coisas estão um pouquinho mais bonitinhas, parece que estão mais no molde das trigonométricas, né? Por exemplo, dessa relação aqui, ou da relação de seno de A mais B, ou da relação entre tangente e, sei lá, secante, coisa do gênero, entendeu? Então tá ficando uma relação meio bonita, né? No máximo tem um número e tal entrando no meio da jogada. Óbvio que aqui não tem, por exemplo, um R, né? Não tem nenhum desses valores. Não tem um R, por exemplo, não tem um X nem um Y, né? Mas é porque nós não chegamos ainda no molde final, tá? Na verdade, sim. Vai continuar meio que dessa forma. Né? Vai sempre ter alguma coisinha aqui. Tal. Vai ser só as funções trigonométricas e números. Números fixos, né? Vai ter sempre uma letrinha ali junto. Mas pelo menos está chegando lá onde que é as funções elípticas, propriamente ditas. Tranquilo? Então, para esse vídeo só, não quero falar sobre muita coisa, porque o próximo vídeo vai ser um pouco mais tenso em questões de conta. Nós vamos tentar calcular a derivada desse SN e desse CN aqui, tá? Deixa eu ver se esse é o passo a passo. É exatamente isso. Calcular a derivada desse SN e esse CN em relação a θ. A gente vai ver que em relação a θ vai acontecer que vai aparecer um R, vai aparecer um SN igual a um CN, DN. A gente vai chegar nesse resultado aqui, ó. Eu já quero adiantar justamente para facilitar o entendimento de vocês, né? Nós vamos fazer a derivada de SN em relação a θ. Nós vamos chegar que isso daqui vai dar CN, DN e vai dar um R aqui. E esse R aqui é um cara chato, porque a gente quer que esse R acaba sumindo em algum momento, cara. Fica no máximo um epsilon, que pode ficar o epsilon, não tem problema o epsilon. O epsilon tá tranquilo. Mas a gente quer sumir com esse R, porque esse R aqui, pô, é difícil complicar. Agora o epsilon, dado A e B, dada a elipse específica, esse epsilon é dado. Então é algo mais relacionado com a elipse, né, específico, não um R que depende de um x ou y. A gente quer tirar essa coisa de x e y, né? E aí a gente vai perceber que isso daqui vai dar igual eu falei, um R, né? A gente vai perceber que vale mais a pena a gente definir um tal de du, como eu mostrei lá no comecinho, que du é um R de θ, né? E aí quando eu substituir isso aqui, vai aparecer um R aqui, e vai cortar aqui, e isso aqui vai virar um du, né? Então o SN, a derivada de SN em relação a θ, ela aparece esse R, só que em relação ao U, o R vai embora, esse R aqui some, né? E aí fica algo bem mais bonito. Então por isso que normalmente a gente define um du igual a R de θ. Esse é o motivo dessa definição aqui aparecer em tantos locais quando for fazer essa função elíptica integral elíptica, tá? Eu vou deixar um vídeo na descrição onde que ele faz justamente a substituição aqui. E ao invés de calcular a derivada de SN em relação a θ, ele já calcula em U, com o du sendo definido, o U sendo definido dessa forma aqui, né? E aí ele não faz noção de quem pensou assim em fazer essa definição, e ele continua fazendo sobre esse du e esse du fica aí, né? Então eu quero meio que justificar o porquê que esse du a gente tem que fazer esse du aqui, justamente para sair embora com esse R aqui, tá? Essa vai ser a justificativa que eu vou dar para definir esse du aqui. Mas isso é tópico de outra aula, né? E aí a gente vai ver que a segunda derivada, que é a parte mais interessante, o quadrado dessa derivada aqui, vai começar a retornar equações que são típicas
do pêndulo harmônico. E, portanto, esse Sn aqui tem uma grande relação com a solução da equação do pêndulo, a equação da pressão do periódico do planeta Mercúrio, tanto prevista pela relatividade geral, como pela mecânica racional, como também aparece no caso de uma mola que ao invés de ter simplesmente o primeiro quociente, né, menos o kx, nós vamos ter o mais, acho que é mais, não tenho certeza se é mais ou menos, acho que a cis é o cubo, né? Então vai ter vários, vai ter o termo aqui, né? A gente poderia continuar, né, com a x a quinta e vai, porque daqui é uma expansão de série de Taylor, uma molinha, né, quando x varia pouco. Normalmente a gente despreza daqui e considera que a força que uma mola exerce sobre ah, alguma coisa taxada, né? Tem uma molinha aqui. É simplesmente dado por menos kx, né? E o x na direção x, né? Então o x chacal. É aqui tá pra cá tá a força, né? Se a variação de x tá aqui, né? Esse aqui é o x. Que é a variação da posição de repouso dessa mola. Ah, e esse x ao cubo aqui, ele entra quando você estende demais a mola e começa a fazer deformações dela de tal forma que ela não retorna mais na sua posição de equilíbrio, né? E então essas funções aqui aparecem em vários locais. E vai ser interessante a gente ver isso daqui, justamente porque aí depois quando a gente montar esses problemas, nós vamos ver que naturalmente vai haver um tipo de correspondência entre o quadrado da derivada desse negócio aqui e essas equações diferenciais que nós vamos montar desses problemas, tá? Então, para essa aula só, não tem muito mais o que dizer mesmo, não. E é isso. Tamo junto. Até a próxima.